Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. A gente está aqui no encontro de produtores e está tendo um dia de campo. E o pessoal da Embrapa Gado de Leite vai falar sobre a colheita mecanizada de capiaçu e eu achei interessante trazer aqui esse conteúdo para vocês. Segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. Ninguém almoçou, então é bom dia ainda. Paulino, eu sou da Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora, e nós vamos fazer um bate-papo sobre colheita mecanizada de capiaçu, tá? Mas antes, eu queria aproveitar o quadro aqui para a gente falar sobre a situação do capiaçu, principalmente nessa região, que é grande parte do Brasil é assim, verão e um período seco pronunciado. O que que a gente faz? Esse capim aqui, ó, tá feio assim, né? Mas para a época do ano tá lindo. Isso aqui foi água, teve uma molhação, né? Eu não lembro agora quando eu tive aqui na reunião, falei, Marina, corta isso aqui, vamos botar uma... E ele estava todo raleco. Falei assim, não corta, vamos irrigar, vamos adubar, vamos recuperar. Que a gente consegue recuperar. Às vezes você está com uma capineira lá, o bicho está todo falhado, vou meter grade nisso aqui, vou arar de novo. Não precisa. Se você der um trato legal, ele perfilha e fecha todinha a capineira de novo, tá? Você não precisa gastar dinheiro de novo. Então isso aqui mostra bem pra gente, mas mostra uma outra coisa. Nessa época do ano, o capim vem todo esmilinguido, chega em setembro, semana passada, agora, tal, você não sabe o que você faz. Se você colhe, se vale a pena colher. O importante, pessoal, é que nessa época você tem que cortar o seu capim embaixo. Se você vai aproveitar, se vai valer a pena botar máquina, se vai botar roçadeira, se vai botar a vacada para dar uma pastada primeiro, aproveitar essa folha e depois roçar, não tem problema você passar a vacada uma vez. Capiaçu não aguenta pastejo. A cada 30 dias, se você voltar com a você acaba com a capineira. Mas uma passada de vaca para você aproveitar isso que cresceu no inverno, sem problema nenhum. Importante é nessa época você roçar para a gente fazer 2 colheitas cheias no verão. Verão é que o capiaçu desenvolve. Então é a hora de você fazer 2 colheitas cheias, garantir mais de 200 toneladas no silo, no verão. Como é que você consegue isso? Fazendo adubação de cobertura adequadamente. E mas eu estou sem dinheiro. Arrume dinheiro para adubar. Porque senão na seca você vai ter que arrumar dinheiro para comprar comida ruim. Então agora é a hora de fazer comida. É no verão. É agora que o capiaçu cresce. Você cortou, adubou, sol, calor, né? Umidade. Você chega até a escutar o bicho crescer. Ó, esse aqui já cresceu, ó. Nem existia, ó. Da primeira palestra até agora, ó. Já cresceu esse tanto. Você falou comigo? Tá. Então, pessoal, essa é a hora. Mas vamos voltar aqui na vaca morta. Posso só uma dúvida? Só uma coisa, que eu tenho que conversar com a Janaína. Eu tô com um capiaçu lá um pouquinho maior do que esse aí. E eu tô com pouco trato. Umas 15 vacas. E eu queria cortar ele, por exemplo, daqui 2 meses. Certo? Eu até conversei com a Janaína sobre isso. E se eu cortar ele agora, eu vou conseguir cortar só daqui 3. O que eu faço? Corta agora. Corta agora que daqui... Daqui 2 meses eu não tenho ele para eu cortar para as vacas. Olha, mas eu... Tô sem silagem. Mas você vai cortar ele de uma vez ou você vai cortar ele todo dia? Não, eu corto ele de uma vez. Isso que eu queria saber. Eu corto ele daqui 2 meses que eu preciso da silagem, ou eu corto ele agora e não vou ter silagem daqui 2 meses, vou ter que comprar e espero ele 3 meses? Não, mas olha bem, daqui 2 meses que você precisar, se você precisar cortar ele verde, você já pode cortar. O importante você deve ter é o seguinte, daqui 2 meses você vai ter mais capim do que você tem hoje. Porque nesses 2 meses ele dá um pulo agora. Mete cobertura e ele vai dar um pulo. Se você precisar entrar nele com 2 meses, né, e não puder esperar para ensilar, você já está ganhando. Não, Tá? eu corto ele, roço ele agora? Não, você vai ensilar. Eu vou ensilar a minha ideia é ensilar daqui 2 meses. Não, aí não. Você vai roçar e deixar para lá esse capim? Você não vai ensilar agora.
Isso, não, ele tá desse tamanho aí, ó. Aqui? Você vai jogar tudo fora? Desse tamanho? Isso. Não. Ah, não. Não, agora se aduba, velho. Não, eu pensei que ele tivesse daqui. Não. Não, achei que era aquele lá, ó. Não, Ele tá já assim. tá na rebrota. Então não Ué. passa ele agora, não. Não, agora não. Eu tô falando o capim velho, que tá lá 5 meses no campo. Não, esse não. Mas vamos voltar aqui, pessoal. Como é que eu faço... Essa colhedeira aqui, que é a frente de área total que a gente fala, é que faz a colheita mais limpa de capiaçu. Algumas fontes que estiver meio tombada, ela recolhe. Aquela outra lá, que é a tesourinha, que a gente fala convencional, colhe capiaçu também. Ela amassa mais. Normalmente, quando eu faço colheita com aquela máquina, eu preciso roçar depois, porque fica muita planta tombada. Quando tomba, você estimula a brotação da gema, a capineira vira uma quiçaça, fica a coisa mais feia do mundo. Então, a gente termina de colher com aquela colhedeira, a gente recomenda a roçada. Essa aqui não precisa roçar. Mas como é que eu faço uma colheita, como é que eu facilito a colheita do meu capiaçu? Seja com essa ou com aquela. Plantio bem feito. Eu tenho que fazer um plantio bem feito de capiaçu. E o que é plantio bem feito? É seguir análise de solo, calagem se for necessária, adubação fosfatada, fósforo, no plantio e principalmente, pessoal, é garantir que eu não tenha buracos na linha do capiaçu. Que pelo menos uma gema a cada 30 centímetros brote. Porque quando eu tenho buraco, o meu capiaçu sai da linha. Porque o que faz o capiaçu sair da linha? Entra a luz, ele entocera, sai da linha. Se eu faço um plantio bem feito, ele não sai da linha. Você vai ter capiaçu lá 5, 6, 7 anos, ele está na linha. Por quê? Porque não tem buraco, não entra a luz e ele não entocera. E aí eu facilito a minha colheita independente com que máquina que eu esteja trabalhando. Tá? Então voltando, essa aqui eu faço colheita mais limpa, aquela lá colhe também. A massa, eu tenho que ter um operador mais cuidadoso, né? Mas eu colho com ela também, é muito mais barato eu colher com ela, rende muito mais do que fazer colheita manual. Um erro que o pessoal comete às vezes é, normalmente, nós temos máquina que faz plantio mecanizado do capiaçu, né? Hoje já está por aí afora, imagino que aqui na região já tenha também. Mas normalmente o que é? Nós preparamos o solo, aramos, gradeamos, sulcamos, colocamos o fósforo na base e distribuímos o colmo no sulco. Esse colmo, pessoal, de capiaçu, uma muda madura de capiaçu, vai estar aí com seus 3, 4 metros de comprimento. Nós devemos seccionar esse colmo, não plantar esse colmo inteiro. Quando eu planto ele inteiro, as gemas do meio não brotam, só a gema das extremidades. E esse não brotar a gema do meio é que permite buraco. Então eu tenho que seccionar essa gema. Tá? Aí o camarada do outro grupo falou, até o colega da Emater, o Paulo, lá de Ouro Branco, a gente corta a muda de capiaçu com a motosserra, faz aquilo, coisa, prende aquilo, vem com a motosserra. Só que na hora de você distribuir, dificulta um pouco a logística, você levar com as mudas, balaio, saco para distribuir. É muito mais fácil você distribuir o colmo inteiro, coloca no suco e depois pica no suco. O pessoal vai com podão ou facão, não sei o que vai, mas arrebenta com as cadeiras do velho, né? Você ficar dobrando. O melhor é você cortar com a enxada. Você joga, encaba a enxada mais em pé, vaza bem ela, afia bem ela, bota um cabo dela mais comprido, você nem dobra as cadeiras, você só vai andando e batendo. E não é zóio de santo não, pessoal, tá? É uma gema, 2 gemas, 3 gemas, 5 gemas, o importante é você cortar. Até eu falei um versinho de rodeio na outra turma aqui, que é assim, ó. Cavalo eu bato na anca, burro eu bato na pá, capiaçu no sulco e marmanja é onde o cacete pegar. Então 3 gemas, 4 gemas, importante é cortar para eu garantir o capiaçu na linha para não fazer buraco. Isso é uma forma de eu facilitar a colheita. Outra questão, como é que eu facilito a colheita? Ah, eu tenho na minha região, só tem daquela a convencional, a antiga, a mais antiga. Como é que eu faço? Uma forma de eu facilitar a minha colheita, plantio mais estreito. Então quando a gente começou a divulgar a capiaçu, era 1,30 m, 1,20 m, 1,5 m, tem um monte de gente que plantou com 1,5 m.
né? Se eu planto mais fechado, 80 centímetros, por exemplo, a linha fica mais fina. Porque ele está mais próximo, falta luz, ele para de perfilhar, a linha fica mais fina, fica mais fácil de eu manejar na hora da colheita, tá? Então tem essas formas de você fazer esse tipo de serviço. Outra coisa, não, eu plantei há 5 anos atrás, eu plantei meu capim com 1,5 m e eu só tenho aquela máquina. Como é que eu colho com ela? Colhe atravessado. Ela pega um pouquinho de cada vez, vai amassar do mesmo jeito, mas muito menos do que se fosse na linha. Ah, meu tratorzinho é um tratorzinho 75, simples, não tem redutor, não tem nada, às vezes o 65. Como é que eu colho? Atravessa também. A hora que ele sai da torceira, ele desafoga, entra de novo e vai embora. Não tem problema, pessoal, na hora da colheita, pisar no toco do capiaçu. Tá? Não tem problema. A brotação do capiaçu é basal, não é aquele toco que vai virar outra planta. Ele vem de baixo, de dentro da torceira. Então pode pisar à vontade naquele toco. Você não pode na hora de fazer a cobertura. Por exemplo, eu vou fazer a cobertura, a adubação de cobertura, com um trator puxando aí uma pendular, por exemplo, a distribuidora. Se pisar em cima, o capim está com meio metro, 40 centímetros, eu vou acabar com a minha capineira. Então é a bitola dessa máquina que vai puxar a pendular ou a adubadeira mesmo, é que vai falar o meu espaçamento. Qual que é o macete? 20 centímetros para fora da roda traseira, eu marco no solo, o centro do trator. Eu meço nessa distância do centro do trator a 20 centímetros para fora da roda traseira, ele não pisa na linha. Tá certo? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Na hora da colheita não tem problema, tá? Se eu tô... Pessoal, aqui, né, se você pensar em lavouras menores, aqui a gente já começa a ficar numa região onde a topografia começa a permitir mais do que na nossa região, lá na zona da mata, e você está mais perto da área de produtora de grãos, começa a ter possibilidade, facilidade de contratar uma automotriz, que tem uma bocona grandona e faz 1000 toneladas num dia, né? Mas numa situação que a gente não tem áreas menores, é essa bichinha aqui que vai fazer o serviço. E é comum, na minha região, a última colheita, eu tenho propriedade também, o cara que eu contratei para fazer silagem, ele tinha 2 máquinas, uma dessa e uma daquela. Essa aqui custava 240, parece, a hora, e a outra 180. Então, dá uma diferença. Essa aqui parece que é mais caro, mas faz um serviço muito melhor e você economiza uma coisa que é aquela roçada depois, que fatalmente você tem que fazer com aquela lá, tá? Um outro detalhe, aqui é região de milho, região boa, altitude. Milho gosta disso, calor de dia e frio de noite, né? Amido, formação de amido é isso aí. Só que vocês não podem esquecer de uma coisa, pessoal. Não adianta nada amido, não adianta nada grão de milho na silagem, se esse grão não tiver processado. Uma automotriz tem cracker para processar o grão. Essa máquina não tem. Isso aqui tem um quebrador de grão, aquela lá não tem, mas é um quebrador, não é cracker, não é processadora de grão. Então qual que é o macetinho, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Na hora se eu for fazer uma colheita de milho, agora já virou do capiaçu para o milho, não tem jeito. Fatalmente nós vamos falar dos dois. Como é que eu regulo essa máquina? Eu tenho que trabalhar com a menor regulagem possível para eu aumentar a chance de processar o grão do milho, tá? Porque ela não tem cracker. E se o milho não tiver processado, ele passa direto no trato. Mas a gente chama isso aí para a gente trazer para uma outra problemática. Em região que tem milho e capiaçu, o que é normal? A máquina está regulada para milho, o cara entra no capiaçu e vai colher com aquela regulagem. Não, capiaçu a gente colhe com uma regulagem maior, tamanho de partícula maior. Por quê? Qual que é a recomendação básica de capiaçu? Em torno de 20% de matéria seca. Ele tem muita água, esse capiaçu, então eu posso trabalhar com tamanho de partícula maior. Se eu triturar muito esse capiaçu, vai dar embuchamento na bica na hora que eu estou colhendo e o silo vai chorar, porque eu exponho muito, eu tiro, pelo fato de eu estar picando muito miúdo, eu estouro muita célula, eu tiro muita água desse material, fica menos água presa dentro do material.
Então, uma forma de fazer o estilo chorar menos é trabalhar com um tamanho maior de partícula, que o animal vai agradecer. Eu tenho fibra longa, vou estimular a ruminação. E aí, voltando na questão do milho, quando eu diminuo o tamanho de partícula para machucar o grão, para processar o grão, eu tenho que ter cuidado com fibra longa. Se o meu gado está estabulado 100%, fibra longa é um problema. Agora, se o meu gado recebe o lanche ali depois, entre uma ordenha e outra, a silagem, e vai para o pasto depois, posso moer à vontade. Eu tenho que processar esse grão de milho, senão eu não vou aproveitar do milho. Eu não sei quem que marcou o tempo, só faltava 1 minuto? Então, pessoal, se tiver alguma pergunta, se a gente puder responder. A idade do corte? Normalmente... 5 meses? Não, 5 meses não. 5 meses a muda. Está bem madura, está uma beleza. Rendimento de muda 100%. Normalmente a gente recomenda em torno de 20% de matéria seca, que no verão, dependendo do manejo que você dá, da condição ambiente, se não teve um veranico, é de 90 a 110 dias. O recomendado é você determinar essa matéria seca. Nós temos, através do micro-ondas em casa, a gente faz essa determinação da matéria seca, tá? Um outro detalhe, isso você vai pegando com o tempo, né? Você pega assim, hoje, para você ter uma ideia, eu trabalho com capiaçu desde quando começou, desde 2010 eu trabalho com ele. Se eu pegar um capiaçu moído assim, eu aperto e falo, não, isso aqui está com 19,87% de matéria seca. Você acredita? É mentira, ninguém consegue isso. Mas você vai pegando, com o tempo a gente vai pegando um macete. Por exemplo, fubá reidratado. Qual que é o macete? Você vai botando água, aperta, forma o bolinho na mão e às vezes forma aquela espuminha branca aqui, mas não escorre água. Está no ponto, é aquilo ali. E o capiaçu você começa a pegar essas manhas também, mas tem a determinação no micro-ondas, que você pode fazer em casa. O colega da Emater, você procurou, tem da Epamig, nós temos na nossa página o passo a passo, é tranquilo. Como é que o pessoal erra também na determinação da matéria seca? Como é que eu coleto o material, pessoal? Você vai no meio da lavoura ali, pega uma toceira inteira, pica ela todinha, mistura o material. Por que misturar? Porque o que acontece quando eu pico? As partículas mais leves ficam separadas das partículas mais pesadas. As pontas vão para lá e fica a parte mais pesada cá. Principalmente se eu estou na bica dentro da carreta, né? Então, junta tudo e tira a amostra dali. E por que não é uma planta aqui, outra ali, uma planta? Porque você pega uma planta da extremidade é uma coisa, lá no meio é outra história. Se o broto é mais novo, se o perfil é mais novo é uma coisa, se o perfil é mais... Então, pegue logo uma toceira, pica, mistura e tira a amostra ali e determina. Então, esse ponto é importante. Se você errar, Janaína fala de uma coisa, capiaçu ou ama ou odeia, né? Mais gente ama do que odeia. E odeia quem fez cagada e não foi atrás de saber como é que faz certo. Que a maioria que fez bem feito ama o capiaçu, porque é o alimento mais barato, é segurança alimentar. Isso aí não tem jeito, tá? Então, procure o pessoal da Emater, o pessoal da universidade, o pessoal da Epamig, a gente, né? Nós temos nosso serviço de atendimento. Tire as dúvidas, pessoal. É um material que está resolvendo problemas de muita gente desse Brasil afora, tá? Os grandes confinadores, todo mundo hoje utilizando capiaçu, porque o alimento é barato. Eu faço muito volume de comida num hectare. Lógico que, invariavelmente, eu estou sempre comparando com milho. Silagem de milho bem feita é melhor do que a silagem de capiaçu. Não tem dúvida. Agora, tem que ser bem feita. Porque se eu tirar a espiga do milho e fizer silagem, só do como é pior do que a silagem de capiaçu. Vai igualar com a napier com o camerum. Capiaçu vai piorar. Eu pratico hoje, quero ver se precisa melhorar. Ah. Vou dar 2 pastejos durante o verão e, por exemplo, as últimas chuvas de março eu vedo para ter comida no inverno. Isso em que? Capiaçu. Do capiaçu? Isso é recomendado? Ou Não. O que acontece com o capiaçu, pessoal? O capiaçu, se você
cortar ele a cada 30 dias, por exemplo, a gente tira... 45 você já está no limite. Se fosse 30 dias, ele já teria acabado. Pastejo. A partir dos 50 dias, mas é mesmo como se fosse um corte, né? Só que não tão severo. O capiaçu, a partir de 50 dias, você não tira a força dele, tá? Você pode cortar ele a cada 50 dias. Se você começa a cortar antes, que aí vai ser um pouco diferente do pastejo, que não é tão drástico como o corte, né, rente, né, mas ele não tolera 30 dias de pastejo, o gado vindo e voltando a cada 30 dias, tá? Ele não foi feito aquilo que eu falei. Um pastejo no meio do ano, para você aproveitar uma coisa, 2 no máximo, beleza. Agora, ele não é capim para pastejo, tá? Você entendeu? Eu entendi, isso é veda ele. Verão, no final do verão você aproveita a chuva. 45 dias eu ponho para pastejar. Ele chegou na altura, vedo novamente. Fica 45 dias. Tá, ficou quase os 50 dias. Isso. Tá. E depois, em março, vedo. Aí voltando na sua questão agora, questão de fornecer verde, né? Aproveitando a sua pergunta. A partir de 50 dias eu posso cortar que eu não tiro a força. Então eu vou fornecer verde, fresco. Beleza, a gente não recomenda que você corte com 50 nem 60, espere os 70 dias. Por quê? Nesses 20 dias ele dá um pulo em produção muito grande em relação aos 50 dias e nutricionalmente ele muda muito pouco, é praticamente a mesma coisa. Então a gente recomenda esperar pelo menos mais esses 20 dias para você ganhar mais em volume. Mais alguma pergunta? Com essa máquina aí, para mim não precisar roçar depois, qual a altura ideal de cortar? Não, olha bem, é aquilo que eu falei. O que brota no capiaçu, a brotação dele é basal, não é aquele toco. O que acontece quando eu colho mais alto? Qual que é a recomendação que a gente faz? O capim, qualquer desses capim que a gente planta aí, esses na pia da vida, coisa. Quanto mais rente você cortar, mais rápido você vê a brotação, ele vem mais rápido, tá? Quando você corta mais alto, no verão principalmente, condição boa de umidade, aquelas gemas que ficam para cima, 3 ou 4 gemas, começa a brotar de novo. Só que ela morre, ela não vai para frente. O que vem é a brotação basal. Se eu corto mais baixo, essa energia que ele está gastando para desenvolver um pouquinho aqui, já vai direto para o broto, você tem uma rebrota muito mais rápida, a sua capineira volta mais rápido. Então, a recomendação de corte, o mais baixo desde que não pegue terra, você não pode levar terra para o silo. O que você puder cortar, mais baixo você corta. Se cortar com 20 centímetros de altura, 30 centímetros, não precisa roçar. Aquilo vai morrer, vai apodrecer, coisa. Se você está colhendo para silagem, isso acaba diluindo no tempo. Se você está colhendo 70 dias, a roçada rente, você ganha 1 semana de rebrota, isso faz uma diferença danada.